Glória a Deus, bom dia, queridos. A paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a tua vida. Aqui é o Pastor Wagner, hoje terça-feira, dia 28 de julho, e eu quero desejar a você uma terça-feira com muita paz, com saúde e com prosperidade. Estou aqui na igreja, na nossa oração da madrugada de oração, aonde oramos declarando que Jesus Cristo é o Senhor, e eu declaro que Ele é o Senhor nessa terça-feira. Jesus Cristo é o Rei dos Reis. Também estamos orando por você, pela sua casa, pelos propósitos de oração que chegam até nós. Direto aqui da Igreja Unidos em Cristo de Putunduva. Eu, Pastor Wagner, desejo, novamente reafirmo isso, uma terça-feira abençoada a você. Quero compartilhar com você um rápido devocional e uma rápida oração, mas abençoada, viu? Sempre lembrando, ao final desse vídeo, compartilhe, envie aos seus contatos, para que mais pessoas sejam abençoadas pela palavra, sejam abençoadas pela oração. Vamos lá? Devocional desta terça-feira, dia 23 de julho, na madrugada da oração. O tema de hoje é: não confunda o silêncio com a ausência de Deus. É isso mesmo, não confunda o silêncio com a ausência de Deus. O versículo bíblico para hoje se encontra em Romanos capítulo 8, versos 28, diz assim, ó: E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Queridos, nós somos chamados para um propósito do Senhor e tudo contribui para esse propósito. Tudo que acontece na nossa vida, seja bom ou ruim, seja confortável ou desconfortável, contribui para o propósito pelo qual nós somos chamados. Muitas das vezes oramos, esperamos e parece que Deus está em silêncio. Nesses momentos, o inimigo tenta nos convencer de que fomos esquecidos por Deus, de que não adianta orar, de que Deus não vai nos atender. É o que o inimigo quer que nós entendamos. Mas o silêncio de Deus nunca significa a sua ausência. Enquanto você não vê, Deus está trabalhando. Deus está preparando caminhos, fortalecendo a sua fé e alinhando tudo para o cumprimento dos seus propósitos. Eu quero compartilhar com você esse tema nessa terça-feira. Não confunda o silêncio com a ausência de Deus. E o primeiro tópico dessa mensagem diz assim, ó: Deus trabalha mesmo quando você não vê. Mesmo quando você não vê, Deus está trabalhando. O Senhor continua agindo nos bastidores. O que hoje parece demora para você, pode ser apenas o tempo de Deus preparando algo muito maior que você nunca imaginou. Um segundo tópico para esse devocional diz assim, ó: o silêncio de hoje pode ser o testemunho de amanhã. Continue confiando, perseverando e caminhando em fé. Deus nunca abandona aqueles que colocam sua esperança nele. E eu compartilho uma frase para que você venha entender, uma frase que diz assim, ó: quando Deus parece em silêncio, é porque Ele continua trabalhando em favor daqueles que confiam nele. Quando parece que estamos vivendo o silêncio de Deus, na verdade, Deus está trabalhando um momento para aqueles que confiam em nós. Eu quero deixar para você uma parábola para você entender o silêncio de Deus. Para você entender que o silêncio de Deus não significa a ausência de Deus. Deus trabalha em todo o tempo. Talvez você está se consumindo, talvez você está triste, aborrecido, porque as coisas, ao teu ver, estão demorando, elas não estão acontecendo. Calma, é uma das formas de Deus trabalhar. Para nós parece silêncio, mas Deus está trabalhando e você quer entender? Eu quero compartilhar uma parábola, uma história para que você entenda.
O tema dessa parábola é a semente que não desistiu. A semente que não desistiu. O Salmo 126:5 diz assim, os que semeiam com lágrimas cegarão com alegria. Parábola. Um agricultor, ele plantou uma pequena semente. O agricultor plantou uma semente numa terra. E durante vários dias, todos os dias, ele ia até o campo regar aquela semente, adubar aquela semente, cuidar daquela semente, proteger daquela semente. Todos os dias ele ia, todos os dias lá, jogar água, cuidar, adubar, proteger a semente contra os inimigos. Mas não aparecia nada. Todo dia ele ia lá, aguava, regava, cuidava, adubava, protegia, espantava as aves, mas não via nada. A semente que ele jogou embaixo da terra continuava lá e ele não via nada. Ele regava a terra, ele cuidava do solo incessantemente e continuava esperando, até que um dia alguém, vendo ele fazer todo esse esforço e nada aparecia, perguntou para ele: por que você continua cuidando dessa terra se você não está vendo nada acontecer? Por que você fica todo dia cuidando se não está acontecendo nada? Mas o agricultor, ele respondeu: porque o fato de eu não estar vendo nada não significa que nada esteja acontecendo. Eu estou cuidando da semente, eu não estou vendo ela se manifestar, mas não significa que nada esteja acontecendo. Debaixo da terra, onde os meus olhos não vê, tem algo acontecendo. Aonde ninguém pode enxergar, a semente ela estava brotando, criando raízes, e algum tempo depois, aquilo que estava escondido debaixo da terra rompeu a terra e começou a crescer. E aí não estava crescendo só debaixo da terra, agora para fora da terra. Aplicação: talvez você esteja orando, buscando e esperando em Deus, mas ainda não esteja vendo o resultado. Não confunda silêncio com ausência de Deus. Há coisas que Deus está trabalhando nas raízes antes de permitir que apareçam os frutos. Continue orando, continue crendo, continue semeando. O que hoje está escondido, no tempo certo poderá aparecer. Só porque você ainda não viu o fruto, não significa que Deus não esteja trabalhando a raiz. Talvez você não está vendo o fruto, mas Deus está trabalhando a raiz. Não confunda silêncio de Deus com ausência de Deus. Oremos ao Senhor. Vamos orar nesse momento, agradecendo a Deus por esse dia e pedindo a bênção dele sobre as nossas vidas e a nossa casa. Oremos ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, nessa madrugada de oração, nessa terça-feira, aqui na Igreja Unidos em Cristo de Porto Novo, eu, pastor Wagner, declaro em oração que o Senhor Jesus Cristo é o Senhor, que o Senhor é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Príncipe da Paz. Eu declaro que o Senhor é o nosso Salvador e eu te agradeço por todo o cuidado que o Senhor tem tido conosco. Obrigado, Pai. E nesse momento, em oração em nome de Jesus, eu dirijo a minha oração para a vida e para a casa dessa pessoa. Eu dirijo a minha oração para a família dela, para o casamento dela. Eu dirijo a minha oração para essa pessoa e para os filhos dela, E eu peço, Deus, alcança a vida e a casa dessa pessoa. Em nome do Senhor Jesus, nesta madrugada de terça-feira, eu te peço, alcance a vida e a casa destas pessoas. Todo levantar do inimigo, talvez eu esteja orando por alguém que está travando uma grande guerra, uma grande batalha, um grande problema em sua vida, um grande problema em sua casa com os seus filhos, mas eu quero pedir nesta madrugada, Deus, fortalece essa pessoa, dá sabedoria para ela, dá entendimento para ela, e não é porque o Senhor está em silêncio que significa que o Senhor está ausente. Não, o Senhor está trabalhando. Como diz a parábola, talvez essa pessoa não veja, mas o Senhor está trabalhando nas raízes.
O Senhor está trabalhando dentro da terra para depois aparecer por fora. Em nome de Jesus, traz a paz do Senhor para esta vida e para a casa dessa pessoa. Em nome de Jesus, traz saúde, em nome de Jesus, traz sabedoria, traz discernimento. Eu repreendo todo mal. Eu repreendo todo mal que se levanta contra a vida e a casa do teu filho. E eu quero pedir, Deus, abençoa, coloca as mãos, em nome de Jesus, da vitória. Em nome de Jesus, guarda a vida e a casa dos teus filhos. Abençoa o trabalho, abençoa esse ambiente de trabalho, abençoa esse lugar de trabalho, guarda o carro, guarda a moto. Em nome de Jesus, querido e querida, sobre a sua vida e sobre a sua casa, eu ministro a bênção do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém, Jesus. Que Deus abençoe a sua vida. Não confunda silêncio com ausência de Deus. Deus não te abandonou. Talvez você não veja ainda, porque Deus está trabalhando as raízes. Mas pega essa palavra. Logo, logo vai aparecer para os teus olhos os frutos. Apenas confie, espere, fique na posição, não brigue, não se adoente, não transforme o ambiente da sua casa, que é para ser um ambiente de paz, é um ambiente de guerra. Ninguém ganha com isso. Deixa Jesus trabalhar. O que você puder fazer, você faz. O que você não puder fazer, deixa que Ele faça. Que Deus abençoe a todos. Eu desejo a você uma terça-feira com paz, com saúde e com prosperidade. Não esqueça de compartilhar esse vídeo. Tem alguém precisando ouvir a palavra do Senhor.